Oi. Se você tá desesperado e amanhã você tem prova de gametogênese, então deixa que o tio Keke te explica. Fala, meus amores, se você está desesperado, não entendeu nada da aula de gametogênese, hoje vai ser a aula para você entender e entender como acontece esse processo tão lindo da gametogênese. Porém, agora para você entender, fazer tudinho, tudo bonitinho na tua casa, eu vou pedir agora para você pegar um papel e pegar uma caneta e tudo que eu for falar e for copiar aqui no quadro, você também vai desenhar e vai fazer. Você pode ter prova amanhã, pode ter pouco tempo, mas faça isso. Toda vez que eu for falando, for mostrando os caminhos aqui da gametogênese, tanto formação de espermatozoide, formação de gameta, né? Ou formação de ovócito, ou o que o pessoal chama de óvulo algumas vezes, você vai ter que ir escrevendo. Pessoal, não esquece, quando você escreve, você aprende mais. Quando você escreve, você aprende mais. Então tenta fazer isso, que você vai ver que você vai assimilar muito mais. Bora começar. Não esqueça, primeiro, que a formação de gametas ocorre principalmente por um processo que a gente chama de meiose. O que é meiose, Kennedy? É uma divisão celular, e essa divisão celular eu já gravei algumas aulas. Então, se você tem ainda, sentir dificuldade depois, Kennedy, eu não sei o que é meiose, eu não sei o que é mitose, eu não sei o que é intérfase, então você tem que assistir primeiro as minhas aulas, como de ciclo celular, como de intérfase, como de meiose, como de mitose, não esquece. Mas olha como é fácil no nosso corpo, galera. Toda vez que você vai formar gameta, é meiose. Por que o termo é meiose? Você tem células no teu corpo com 46 cromossomos. Toda vez que eu vou formar o meu espermatozoide, eu vou quebrar no meio, eu vou ficar apenas com 23 cromossomos. Porque 23 vai vir do teu papai e 23 vai vir da tua mamãe. Quando eles coisarem, vai dar origem em você. Então gameta é 23, não esquece. Eu já ensinei alguma vez na aula para vocês também, aulas passadas, que uma célula que tem 46, ela é dita 2N. Kennedy, o que é 2N? Quer dizer diploide. Não esquece que isso pode vir em prova, esses termos também. Diploide. E uma célula que é N, uma célula gamética, ela é considerada uma célula haploide. Outra coisa, a célula diploide também ela tem um termo. Vai anotando aí. O 2N pode ser chamado igual a somático. Então anota aí no papel. Somático. Enquanto que a célula N, ela pode ser chamada de célula germinativa ou célula gamética, porque vai ser N, tá? Beleza? Bora entender primeiro, na verdade, tentar relembrar como ocorre o processo de meiose. Eu vou te mostrar agora como é a gametogênese de uma maneira simples, tá? De uma maneira simples. Então, presta atenção e olha pra cá. Fala, Tuxinas, agora deixa eu te mostrar aqui no quadro como é que funciona esse processo. Tudo vai começar, então anota esse esquema, tem um pouquinho de foco de luz bem aqui, mas só para saber, bem aqui onde está minha mão, é uma célula 2N, tá, galera? É uma célula diploide. Tudo vai começar com uma célula diploide, tá? Ela vai se dividir em duas células. Se eu tenho uma célula 2N e eu produzo duas células 2N, como é o nome desse processo? Esse processo é chamado de mitose. E Kennedy, então, antes da meiose, vai acontecer mitose? Vai. Porque eu vou ter que produzir, exemplo, produção de espermatozoide. Eu vou ter que produzir primeiro várias células, para depois de produzir essas várias células, cada célula sofrer um processo de meiose, tá? Então, primeiro é a mitose, produz duas células 2N. Agora, anota aí do lado, você vai fazer e você vai anotar aqui no lado. Como é o nome desse período de mitose? É chamado de período germinativo, essas são chamadas de células germinativas, ou também período de multiplicação. Por que multiplicação? Porque a célula apenas está sofrendo mitose, não esquece. Agora lembra, lá em ciclo celular, eu ensinei para vocês que antes da célula entrar em qualquer divisão, ou seja, antes da célula começar a meiose, ela era pequena e ela apenas cresce. Como é o nome desse período que vai cair na tua prova de gametogênese? O nome desse período é chamado de fase de crescimento. Ela cresce, tá? Então, primeiro a gente vai ter o período de multiplicação. Mitose ou meiose, galera? Mitose. Repete comigo aí. Vai ter o período que a gente chama de crescimento. Agora, Kennedy, eu percebi uma coisa.
que existe dois tipos de cromossomo. Existe o cromossomo que está na forma de um bastãozinho. Quando ele está na forma de um bastãozinho, ele tem uma molécula de DNA. E o cromossomo que está na forma de xizinho. Quando o cromossomo está na forma de xizinho, ele tem duas moléculas de DNA. Qual é a diferença? Você que já assistiu às aulas anteriores, então me acompanha. O cromossomo, quando ele está na forma de um bastãozinho, ele tem uma molécula e a gente diz que ele tem uma cromátide. Quando ele está na forma de xizinho, cuidado com esse termo, eu digo que ele continua sendo um cromossomo, na forma de xizinho, só que ele tem duas cromátides. De um lado eu tenho uma cromátide, do outro outra cromátide. E essas cromátides aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são chamadas de cromátides irmãs. Não esquece, anota isso aí. Então tenho cromátide irmã. E Kennedy, qual vai ser a diferença dessa célula 2N para essa célula que cresceu? Na verdade, o que foi que cresceu? A célula, antes de se dividir, ela tem que crescer de tamanho, aumentando a quantidade de DNA, aumentando a quantidade de proteína, RNA. Como é o nome desse período? Tem um nome específico? Tem. Ele é chamado de intérfase. Intérfase. Anota aí. Olha que interessante. Eu tenho 46 cromossomos, porém, não vou desenhar os 46. Eu vou mostrar apenas dois aqui para vocês. Vamos dizer que eu tenho um amarelinho que veio do nosso papai e um branquinho que veio da nossa mamãe. Quando ele está aqui no começo, ele está simples, da forma simples. Quando ele passa com a intérfase, pela intérfase, ele fica na forma de xizinho. Então não esquece, aqui acontece a duplicação do DNA. Kennedy, mas não mudou a quantidade de cromossomo. Não muda a quantidade de cromossomo, muda a quantidade de DNA. Quando eu sou um bastãozinho, um cromossomo. Quando eu estou na forma de xizinho, um cromossomo. O que vai mudar é a quantidade. Uma molécula de DNA, duas moléculas de DNA. Então, por isso eu tenho que falar, repetir para assimilar. Então não esquece, de novo, bora assimilar. Galera, tem que encher o saco, tem que ser chato com vocês, porque isso, dessa forma, vai gravar na tua cabeça. Período de multiplicação, primeiro, esse período é chamado de mitose, produz célula, só 2N. Vai ter o período de crescimento é chamado, além de crescimento, chamado de intérfase. O cromossomo ele estava na forma de um bastãozinho e agora os cromossomos eles vão ficar na forma de xizinho. Quando eles ficam aqui um do lado do outro, eles têm um nome, um do papai e um da mamãe, eles são chamados de homólogos. Então não esquece, cromossomo um do lado do outro, meiose, é chamado de homólogo. Bora começar a meiose? Quando é que eu sei, se o professor jogar numa figura, quando começou a meiose, Kennedy? Quando ela dividir ao meio. Só que eu tenho duas meioses, galerinha. Eu tenho a primeira meiose, primeira divisão, meiose 1. Produz duas células. Depois, cada célula N dessa se divide e produz outras duas células, meiose 2. Então, tem a meiose 1 e a meiose 2. No final, eu vou ter 4 células. Só que tem aluno que confunde, tem aluno que, na verdade, não consegue entender. E que eu não consigo entender como é que... Tudo bem, aqui 2N, meiose, produziu duas células N. Beleza, metade. Mas por que uma N produziu 2N, Kennedy? Não deveria ser N dividido por 2? Porque a meiose de fato é só meiose 1, é onde acontece o período que a gente chama de reducional. A meiose 2, na verdade, ela é um período equacional, é só para aumentar a quantidade de células. Nesse período, galera, a gente diz que parece um pouco com a mitose. Caiu em prova, qual é a fase da meiose que parece um pouco com a mitose? Você vai dizer que é meiose 2, tá? Agora, Kennedy, eu quero entender como acontece esse processo. Olha como acontece. Aqui eu tenho um cromossomo na forma de xizinho, um do lado do outro. Tudo bem? Quando eu vou dividir meiose 1, vai um cromossomo inteiro para cada lado. A gente diz aqui que aconteceu separação dos homólogos, tá? Separação dos homólogos. Agora vem a pergunta. Quando eu estava aqui, eu sou 2N igual a 2, que no nosso caso é 2N igual a 46. Como vai metade dos cromossomos para cá e metade, quebrou no meio. Antes a célula tinha 2 cromossomos, agora ela tem um cromossomo. Ou antes ela tinha 46 e agora ela vai ter 23. Agora você vai entender de uma vez por todas como é que uma célula N na meiose 2 produz duas células N. Sabe por quê? O cromossomo que está na forma de xizinho, ele vai ser quebrado no meio agora. Vou quebrar no meio e vai acontecer o que a gente chama de separação das cromátides irmãs. Então não esquece, meiose 1, separação de homólogo, meiose 2, separação das cromátides irmãs. Então olha que top, galera. Aqui
vai acontecer a separação. Então o cromossomo que está em X vai ser quebrado no meio, vai um pedaço de um cromossomo para um lado, um pedaço do cromossomo do outro. No final eu vou ter 4 células e essas 4 células vão ter um pedacinho, um bastãozinho só no cromossomo, tá? Só que assim, olha, o que eu estou mostrando para vocês já é para entender a meiose. Tem professor que mistura a matéria com a meiose, mas tem professor que só cobra a gametogênese de maneira seca, só com o nomezinho, só quero saber o nome de cada um. Então o que você vai fazer? Se você vai fazer a sua prova e ele só vai cobrar a gametogênese lá, só os nomes, aí você não liga para essa primeira parte que eu estou te ensinando, tá? Mas é importante saber pro vestibular. Você não liga, você decora só os nomes lá, que eu vou te mostrar agora. Agora, se o professor ele mistura com meiose, aí você tem que saber tudo. Então a gente tem que estudar. E Kennedy, meu professor não vai misturar com meiose. Então essa primeira parte, não pensa que é um bicho de 7 cabeças. Não fica preocupado. Se ele mistura, então bora ver agora só os nomezinhos que infelizmente você tem que saber a ordem desses nomezinhos. Bora começar a ver agora a produção de espermatozoide. Olha, primeiro pra gente entender, a formação de espermatozoide acontece dentro do testículo. Pelo amor de Deus, não vai me colocar que acontece no pênis do cara, tá? Vai acontecer dentro do testículo, olha que lindo. Dentro do testículo, a gente vai ver em uma aula de sistema reprodutor, existe lá dentro um bocado de túbulozinhos, que são chamados de túbulos seminíferos. Kennedy, qual é a função dos túbulos seminíferos? Produção de espermatozoide. Então lá que vai ocorrer a produção de espermatozoide. Não esquece disso. Influenciado, a gente vai estudar depois, pelo hormônio chamado de FSH. Então lá está produzindo, nesse momento está acontecendo. Eu estou até vendo agora, imagina o testículo de uma pessoa. Lembra que o testículo, geralmente 2, ele está dentro de uma bolsa escrotal. Qual é a função do saquinho do cara? O saquinho do cara é importante porque ele é uma bolsa térmica, temperatura, é uma temperatura exata para a produção de espermatozoide. Quando você está com frio, como é que o teu saquinho ele fica recolhidinho, fica lá grudado no teu corpo, porque ele fica quente, parece que diminui, parece que ele some. Ele fica grudado no teu corpo, o objetivo dele é se encostar no teu corpo para aquecer. Agora quando está quente, tu fica com um sacão lá, cai lá tuas bolas, porque o objetivo é se afastar do corpo, porque o corpo está muito quente. Então, na verdade, o testículo, ele está dentro da bolsa escrotal porque é uma bolsa térmica. Lá onde ocorre a produção de espermatozoides, túbulos seminíferos. Lá que vai acontecer um processo que a gente chama de espermatogênese. Não esquece. Bora então entender um pouquinho como acontece a espermatogênese. Olha pra cá, galerinha. Você vai lembrar agora que existem 5 fases. Quantos dedos, na verdade 5 nomes, quantos dedos tem a tua mão? São 5. Então são 5 fases. E você vai lembrar agora desses nomezinhos. Tudo começa com espermato. Esperma. Então você vai lembrar de gônia, cito 1, cito 2, tide, zoide. Agora isso vai ficar na tua cabeça. Como é mesmo? Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Como é mesmo o nome do processo? Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Bora falar só mais uma vez para assimilar? Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Como eu sou chato, eu vou falar a última vez para vocês, que é gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Agora, depois de tanta chatice, de tanto relembrar esses termos aí, a gente vai ver agora como é cada etapa da espermatogênese. Sei que ficou na tua cabeça a frasezinha aí. Então, a primeira célula que surge no período de multiplicação, na mitose, é chamado de espermatogônia. É a gônia. Depois eu vou ter quem? Vai crescer, eu vou ter o cito 1. Espermatócito 1, ou de primeira ordem. Dividiu em 2 células, eu tenho o espermatócito 2, cito 2. Segunda divisão de meiose, eu vou ter o TID, lembra? Espermátide. Vou ter espermátide. E a espermátide, ela vai virar o zoide, que é o espermatozoide. O que ele pode perguntar de vocês em prova? Ele pode perguntar 2 coisas. Ele pode perguntar a ordem, aí tu tem que saber gônia, cito 1, cito 2, TID e zoide.
Ou ele pode perguntar de vocês a quantidade de célula. Não confunde quantidade de célula com quantidade de cromossomo, tá, galera? Como é que ele pode perguntar de maneira confundindo em prova? Eu tenho 100 espermatogônias. 100. Quantos espermatozoides vou ter? É muito fácil. 100 espermatogônias vão produzir 100 espermatócitos 1. Vão produzir quantos espermatócitos 2? Aí tem gente que vai falar 50. Não, é quantidade de célula, não é quantidade de cromossomo. Se fosse cromossomo ia quebrar no meio, mas a quantidade de célula produziu 2 células. Então eu vou ter 200 espermatócitos 2. Olha, eu vou dobrar de novo, eu vou ter 400 espermatos e agora vai conservar, eu vou ter 400 espermatozoides. Beleza? Então não erra isso. Agora olha que interessante. Olha que interessante. A gente tem que saber também como é o nome de todos os processos do processo de espermatogênese. Ah, aquele de meu professor não falou. Beleza, então só que esses nomezinhos já dá para estudar para a prova. Só que eu estou preparando vocês para o vestibular também. No vestibular caem os nomezinhos. Essa primeira fase que produz a espermatogônia, ela é chamada de fase de multiplicação. Então anota aí, mitose. Essa outra fase que transforma a espermatogônia em espermatócito 1, ele pode te perguntar em prova, como é o nome desse período? É o período de crescimento, espermatogônia e espermatócito 1. Período de crescimento é o período de intérfase. Kennedy, vai começar a meiose. Meiose 1, espermatócito 1, espermatócito 2. Meiose 2, espermatócito 2, espermátide. Todo esse processo de meiose aqui, tem só um nome? Tem. É chamado de período de maturação. Então, meiose é chamado de período de maturação, onde vamos dizer, as células vão se maturar, vão sofrer meiose, tá? E a última fase, que é a de espermátide para espermatozoide. Qual é a diferença da espermátide para o espermatozoide? É que aqui é só uma célula, e aqui eu já tenho cauda, eu tenho o flagelo, eu já vou ter várias coisas. Então, a espermátide, para virar espermatozoide, ela vai sofrer um processo de diferenciação. Como é o nome dessa fase? Diferenciação, ou também pode ser chamado de espermiogênese. Cuidado, galerinha, todo processo é chamado de espermatogênese. Mas se cair em prova falando como é o nome do processo onde transforma espermátide em espermatozoide, você vai chamar isso, anota aí, você vai chamar de espermiogênese. Uma coisa interessante também, antes da puberdade, o menino ele já tem a espermatogônia, mas ele não tem o espermatócito primário. Ele só vai ter o espermatócito primário só quando ele entrar na puberdade. Já caiu uma vez em prova, no testículo do embrião podemos encontrar espermatócito primário. Errado. No testículo do embrião podemos encontrar apenas espermatogônia. Ele vai ter o espermatócito primário, o cito 1, só na puberdade. Ao contrário da mulher, que a gente vai ver agora, bora sair de espermatogênese, bora estudar agora o que a gente chama de ovulogênese ou ovocitogênese, que é a produção de gameta na mulher. Então presta atenção. Na mulher, a formação de gametas não acontece de maneira perfeita como acontece no homem. E muita gente, Kennedy, tá de sacanagem. A mulher não acontece de maneira perfeita. Vocês vão me agradecer agora de não acontecer de maneira perfeita. Sabe por quê? No homem, a cada divisão, a cada meiose, produz 4 células no final. Ou seja, vai produzir 4 espermatozoides. Se na mulher a gametogênese fosse perfeita, o normal seria produzir 4 ovócitos. E se todos fossem fecundados, o normal seria a cada gestação, a mulher, o normal seria ela ter 4 filhos. Isso tirando gêmeos, já pensou? Tivesse ainda um gêmeo, lá, 8 filhos, lá, 12 filhos, não seria legal. Uma coisa interessante, o homem, no período embrionário, no testículo dele, ele tem a espermatogônia, agônia. Ele só vai ter o cito 1, espermatócito 1, só na puberdade. A mulher não. A mulher, ela começou a gametogênese dela, ovocitogênese, ovulogênese, na barriga da mamãe. Olha que incrível. E olha que, ou seja, ela já começou a meiose. Então a mulher, ela tem... Kennedy, vem a pergunta, qual é o nome que a gente vai ter? Vai ter gônia, cito 1, cito 2, tide, izoide? Vai ter. Na verdade, não vai ter o zoide, não vai ter espermatozoide, né? Não existe ovulozoide, não existe. Mas você vai ter a ovogônia. Aí da mulher da ovogônia vai para o ovócito primário. Ou seja, a menina, ela tem dentro da barriga da mamãe dela, já começa o processo para em ovócito primário. Não esquece. Então eu posso dizer que no ovário de um embrião eu posso já encontrar
ovócito primário. Só vai desenvolver, só vai virar ovócito secundário só quando entrar na puberdade. É muito parecido com o do homem também, galera, mas existe uma diferença. A ovogônia, ela vai se transformar, vai crescer e vai virar o ovócito primário dentro da barriga da mamãe. E Kennedy, vai começar a meiose? Vai. Lembra que eu te mostrei, eu vou ensinar para vocês, que na meiose existem 4 fases, tá? Em cada meiose, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que a gente chama de papai e mamãe andaram treinando, tá? PMAT. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Agora olha que interessante, ele vai te perguntar em prova, em que fase começou a meiose, em que fase parou, estagnou o ovócito primário? Em que fase? A menina tem lá, eu sei, você vai dizer que foi na prófase 1. Prófase 1, então não esquece. A menina, vamos dizer, uma criança de 2 anos, ela está em que fase? Kennedy, o que ela tem lá? Ela tem o ovócito 1, que parou em prófase 1. Bora ser mais específico, que eu quero que você detone no vestibular. Se é só uma prova que o professor não vai cobrar isso, não tem problema. Mas no vestibular, bora ser mais específico. Pessoal, a meiose 1, na prófase 1, tem mais 5 fases. Meu Deus, Kennedy! Que é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese. Que merda é essa? Não entendi nada. É muita fase. Você vai lembrar agora as letras da fase. Quais são elas? L de leptóteno, Z de zigóteno, P de paquíteno, tá? D de diplóteno e D de diacenese. Qual é uma fase? Como é uma frase muito boa para lembrar? Você vai lembrar: levei 0 porque dedei a diretora. Olha que legal. Levei 0 porque eu dedei a diretora. Você pode não lembrar do nome, mas já sabe as fases agora. Em que fase a menina parou em prófase 1? Ela começou, levei leptóteno, 0 zigóteno, paquíteno e parou em diplóteno. Então, de maneira mais específica, meiose 1, ovócito 1, prófase 1, fase de diplóteno. Então, a menina ela só vai ter ovócito 2 só na puberdade. O que acontece então na puberdade da menina? E meninas, vocês começam desde o começo? Não. Todo mês, na verdade, o que você faz não é a ovocitogênese inteira, é apenas uma maturação. Por que o nome é maturação? Você todo mês você vai transformar o ovócito primário em ovócito secundário. Você vai continuar a meiose. Vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Vai ter a prófase 2, metáfase 2 parou. Então a mulher ela vai estagnar em metáfase 2. E só vai passar dessa fase, anáfase 2 e telófase 2, se caso for fecundado. Se não for fecundado, não passa. Não termina a meiose. Então você vai dizer assim: uma meiose na espécie humana, na mulher, só é completada, só é terminada se ocorrer fecundação. Em que fase acontece a fecundação? Você vai dizer que é o ovócito 2 e metáfase 2. Por isso que é errado a gente usar o termo que o espermatozoide, ele fecunda o óvulo. Não é o óvulo. Na espécie humana, quem ele fecunda é o ovócito 2. Então, o ovócito 2 é de segunda ordem. Não esquece isso, tá? Então, eu posso afirmar em prova, se você nunca engravidou, você nunca completou a meiose. Kennedy, graças a Deus que eu nunca completei a meiose. Porque você não engravidou. O dia que você engravidar, você vai completar a meiose, tá? Agora, olha que interessante, outra coisa. A meiose da mulher ela não é perfeita porque na hora da primeira divisão, em vez de produzir 2 células idênticas, uma célula acaba roubando todo o alimento da outra. Essa célula que roubou todo o alimento ela é chamada de ovócito 2. Mas a outra, que não vai servir para nada, ela é chamada de glóbulo polar. Então, olha que interessante. Ocorre a divisão ovócito 2, glóbulo polar, ou corpúsculo polar. Por que o nome é glóbulo polar? Apesar de eu ter dividido, ele fica dentro da célula, na verdade. Ele fica lá em cima como um glóbulo no polo. Por isso que o nome é chamado de glóbulo polar. Agora, que interessante. Na tua puberdade, todo mês, tem a divisão para em ovócito 2 e você só tem um glóbulo polar. Só um. Você só vai ter o segundo glóbulo polar se caso fecundar. Já veio uma vez em prova. Com a fecundação do ovócito 2, aparece o segundo glóbulo polar. Então só vai aparecer o segundo glóbulo polar só se caso fecundar. Então, primeira divisão, ovócito 1 desenvolve para o ovócito 2, primeiro glóbulo polar. Fecundou o ovócito 2, tem a segunda divisão, aí que vai virar a ovótide de óvulo, e vai formar o segundo glóbulo polar
Essa é a gametogênese feminina. Vem a pergunta, Kennedy, onde acontece? Acontece dentro do ovário da mulher, vai dizer que é na vagina ou é no peito, dentro do ovário, e lá dentro do ovário tem uns folículos, que também é pelo hormônio chamado de FSH, você vai dizer, tá? Então, essa é a gametogênese feminina. Tuxinas do meu coração, se eu ajudei um pouquinho vocês na gametogênese, tanto masculina como feminina, então dá uma curtida aqui no meu canal e me segue também, que eu vou agora postar muitos vídeos para vocês detonarem na prova de vocês, e isso vai ser importante, galera, para me ajudar. Então dá uma curtida, divulga aí pra galera. E meu objetivo aqui, além de ajudar vocês na prova, é ajudar também vocês no vestibular. Se você foi muita coisa pra tua cabeça o vídeo, procura anotar, assista ele de novo. Às vezes a primeira vez que a gente assiste, a gente não assimila. Aí você assiste mais uma vez, aí você vai ficar safo em prova. No mais, eu vou me despedindo aqui, eu sou o tio QQ e eu aguardo vocês numa próxima aula. Um beijão, tchau, tchau.